Agora, que é bem preocupante para essa época do ano. Incêndios que acontecem em residências por falta de cuidado no nosso dia a dia, com aquecedores principalmente, né? Esses acidentes que são evitáveis, com dicas simples, que quem vai dar pra gente é primeiro sargento da Polícia Militar, Andréa Santana Paes de Andrade. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda, tudo bom? Bom dia. Andréa, com certeza tem muita experiência, porque já tem mais de 20 anos de corporação, né? Então pode dizer com propriedade pra gente o que a gente deve fazer em casa para evitar esses problemas. Agora, a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: por que nessa época do ano a gente tem índices tão alarmantes de incêndio? Quais são as causas, principalmente? A principal situação que acontece é as pessoas quererem se aquecer, né? Então, para se proteger do frio, utilizam de equipamentos, fogueiras e mais as festas juninas e o meio ambiente também, com as queimadas, né? E o tempo que já fica seco naturalmente, seco, né? naturalmente. Tá certo. Eu vou fazer o seguinte, dou um recadinho e volto já pra gente continuar a desenvolver esse assunto aqui, tá bom, Andréa? Obrigada. E se você em casa tiver alguma dúvida, qualquer dúvida sobre esse assunto, sobre como manejar melhor esses equipamentos em casa, ou você que tem lareira, né, como ter mais segurança ao acender a sua lareira, você pode mandar pra gente uma pergunta lá no Revista da Cidade, no @Revista da Cidade no Instagram. Pode mandar pergunta que a Andréa tá aqui, ela vai ajudar a gente com esse assunto. Inclusive, essa época do ano, muito comuns também são as fogueiras nas festas de São João, quais são os cuidados que você deve ter, os balões que vocês não devem soltar nunca, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Agora vem pra cá, voltar a falar sobre esse assunto bem importante, porque olha, eu confesso o seguinte, na minha casa, imagino que na casa de tanta gente que tá assistindo agora, é impossível a gente passar por esse período do ano sem aquecer o ambiente, sem ligar um aquecedor, né? Porque a gente não tem esse preparo, né, nas casas, nos apartamentos, do aquecimento central, né? Como os outros lugares, cidades onde realmente tem muito frio, em outros países, onde tem neve. Então aqui a gente sofre quando faz frio, né? Porque a gente não tem os ambientes preparados para isso. As casas têm piso frio, etc, etc. Só que muitas vezes a gente acaba usando o aquecedor de forma errada. Sim. Existem aquecedores que são mais seguros do que outros? Tem menos incidência de problemas, de risco? Com certeza. Quais seriam porque esses? Os portáteis, você pode deixá-lo próximo a locais que tem um risco de acontecer o acidente e locais provocar são um esses? incêndio. A gente deve deixar o aquecedor sofá, longe de quê? Né? Você quer deixar próximo para te aquecer, então próximo a sofá, não pode deixar de forma alguma. Cortinas, os tapetes, porque vai aquecer, aquele aquecimento em longo tempo pode propagar aí uma chama, né? Então tecido, papel, sofá, materiais inflamáveis. Né? Isso, exatamente. O sofá tem espuma também, imagino que queima muito rápido, então, né? muito fácil de propagar. Próximo da cama também não pode? Também não. Então deixar próxima à janela, né? Numa distância segura, que vai ter o aquecimento no ambiente, né? Sem propagar exatamente para um material específico, né? Muito próximo. Proximidade de um objeto, né? Agora, além dos aquecedores, é muito comum a gente frequentar festas juninas, é uma época tão gostosa, né? Quem é que não gosta de uma festa junina, aquelas comidinhas boas? E tem a tradicional fogueira de São João, tem que estar presente na festa junina. Com certeza. E as crianças, todas as pessoas ficam muito fascinadas, né, com a presença da fogueira e às vezes tem uma proximidade além do considerado seguro, né? Sim. Que cuidados a gente tem que ter com a fogueira? E até para não ter problemas com incêndio, né? Tem que ser observado se não tem objetos próximos, né, que vá propagar esse fogo, até o próprio vento com as fagulhas, levar essa fagulha para outro objeto, fiação, muito importante, né, e nada que tenha fagulha, mais materiais que possam se incendiar, papelão, madeiras. A gente nunca deve fazer uma fogueira no meio da vegetação, por exemplo, nessa época do ano? Não, que aí, infelizmente, vai ter um grande incêndio, né, em vegetação. E nessa época do ano a propagação é enorme. Porque a vegetação está muito sequinha, né? A gente tem muito menos chuvas, então está propício para isso também. O solo vai absorver, vai propagar e muita dificuldade para apagar também. Eu fico ainda indignada com os números que a gente vê de ocorrências que vocês acabam atendendo com relação à soltura de balões essa época do ano ainda. Eu não me conformo com o fato das pessoas ainda não entenderem o quão perigoso é isso e o mal que você está fazendo para uma pessoa que está do outro lado da cidade, muitas vezes, que não tem nada a ver com a sua vontade de fazer uma brincadeirinha ou sei lá se isso é uma brincadeira, porque como é criminoso, na verdade, soltar balões, porque existe uma lei contra isso, não é, Andréa? Exatamente. E o risco é de proporções enormes, né? Onde o balão cair, ele vai propagar as chamas e vai tornar um incêndio
inevitável. E vocês ainda têm muitas ocorrências nesse sentido? Muitas, infelizmente, apesar os alertas, né, dos meios de comunicações, ainda tem incêndios o ano passado por incidentes de balões. Tá. Então, o risco incontrolável, ele está no céu. Você nunca sabe onde ele vai cair. Onde vai cair, pode cair numa grande indústria, né? Então o risco é enorme e proibido por lei, né? É de uma responsabilidade gigantesca, né? Muita. Não só para o lugar onde ele vai cair, mas para a aviação, por exemplo. Eu me lembro uma vez que eu estava no avião, a gente estava subindo, eu vi um balão subindo do meu lado. Fiquei apavorada, obviamente, né? Então a gente fica imaginando o tamanho da responsabilidade de uma pessoa que faz uma coisa dessa. Então saibam que é proibido por lei. Por lei. Né, Andréia? Sem dizer o risco para todos, né? Claro. Agora, com relação a queimaduras, né, que é importante a gente saber também, não só as queimaduras que podem acontecer dentro de casa junto com esses aquecedores, mas também com o próprio fogo, da fogueira e tudo mais. O que você indica com relação aos primeiros socorros? Nessas brincadeiras, né, de festa junina. Pois é, com fogos de artifício também. Fogos de artifício. Sempre, se for utilizar os fogos de artifício, longe do seu corpo. Mantenha os rojões, sempre distante, utilizando varetas, evitando assim o risco de estar com um objeto muito próximo. Tá. Se houver a queimadura, lavar, eu preciso resfriar essa área que teve a queimadura, manter ela numa temperatura ambiente, não é água gelada. Água da torneira mesmo. Água da torneira. Vou resfriar. A água da torneira está gelada ultimamente. E vou proteger para ir até o hospital. Tá. Tem que ir para o hospital. Não furar bolhas e nem retirar tecido se tiver grudado na pele. E jamais passar nenhum tipo de receitinha caseira que muitas pessoas têm, né? Azeite, joga vinagre, pasta de dente. Vira uma salada, né? Prejudica mais e o tratamento vai ser prolongado, né? Tá. Então, resfriou aquela área que está quente, queimou mesmo. Eu vou proteger e levar para o hospital. Agora, ainda com relação aos aquecedores, que cuidado que a gente tem que ter com a fiação? Porque é muito comum também as pessoas terem uma tomada na sala, atendendo a sala toda, e tá ligado o abajur, a televisão, ou mais 3, 4 aparelhos, e você vai lá e ainda coloca um aquecedor que puxa muita energia. Pode ter uma sobrecarga, né? Sim, com certeza. E aí tem que estar obedecendo às normas que o fabricante determina. E o mais importante antes da compra é verificar se a sua instalação comporta, porque ela tem uma potência maior. Tá. Então ela vai exigir mais. O risco de curto-circuito ou uma sobrecarga na rede é muito grande. E aí eu tenho um grande incêndio, porque através de todo o equipamento está em risco, né? E hoje em dia, inclusive, tem um cuidado da indústria em mandar pra gente. A gente fica meio bravo na hora que descobre isso em casa, né? Porque normalmente não tem nenhuma tomada de 20 amperes instalada em casa. Isso. Mas hoje os aquecedores, eles são mandados com essas tomadas mais largas, com pino mais largo, que é de 20 amperes, né? E não podemos alterar essa norma do fabricante. Claro. Aí a pessoa aproveita que não tem essa tomada, corta e instala outra. O risco já é enorme. Começou, eu compro um adaptador para colocar numa tomada que não que não comporta isso. Realmente atender às normas, né, de acordo com o equipamento e evitar a longa duração daquele equipamento ligado. Tá. E verificar se a sua instalação corresponde, atende às necessidades, né? Tá bom. Tomar cuidado para não deixar o fio dobrado também, que pode criar um curto-circuito, né? Cria uma sobrecarga, né, na rede. Tá certo. Tá bom? Olha, muitos são os detalhes para a gente prestar atenção nessa época do ano, mas como vale a pena a gente prestar atenção nesses detalhes, né? A gente pode evitar um acidente muito grande, né, para nossa família, para as pessoas nos arredores, né? Dependendo do tipo de moradia, então, a situação fica ainda pior, né? Porque pode ser ainda mais inflamável. Então, olha, qualquer denúncia, qualquer situação de ocorrência, você pode ligar, o telefone dos bombeiros é 193, tá? 193. E o telefone para denúncias de balões é o Disque Denúncia 181, tá? Qualquer balão que você vê no ar, liga, por favor, porque daí vocês conseguem monitorar e tentar minimizar o problema quando esse balão vier a cair, não é isso? Sim, e evitar um grande incêndio, né? Vai ajudar muito. Deixa eu agradecer primeiro o sargento da Polícia Militar, Andréia Santana Paz de Andrade, que esteve com a gente hoje, esclarecendo esse assunto. Obrigada, minha querida. Até a próxima, viu? Parabéns. Parabéns a vocês também pelo trabalho de vocês. Obrigada. Um trabalho que a gente tira o chapéu, né, gente? Que criança que não quer ser bombeiro, né? São os nossos heróis. Agora